Boa noite, meus irmãos. Opa, ô minha irmã, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Coisa boa, estamos aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, para adorarmos o nosso Deus com todo o nosso coração. Estamos ainda debaixo daquela restrição, né? Todos estamos assim, mas não importa. O importante é que Ele está aqui conosco. O importante é que Ele habita no meio do seu povo. O importante é que Deus, o Senhor, se faz presente. E é Ele que trata conosco, e é Ele que fala conosco. Abra o teu coração, você que está aqui hoje, nessa noite. Você que está em casa nos acompanhando. Abra o teu coração e deixa Jesus encher o teu coração. E deixa Jesus tratar com o teu coração nessa noite, porque Ele tem algo para comunicar para nós nessa noite, algo poderoso vindo da parte dEle. Pode crer nisso, amém? Louvado seja Deus. Eu quero começar o nosso culto convidando você aí na sua casa, você que está aqui, a abrir a sua Bíblia no Salmo 89. Nós vamos ler o Salmo 89. Queria que quem estivesse aqui se colocasse de pé para nós lermos. Salmo 89. Nós vamos ler até o versículo 17. Amém? Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, vocês leem os versículos pares, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua prosperidade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebre os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, e no teu favor avulta o nosso poder. Meus amados, vamos ler aqui o versículo 15 juntos, vamos lá? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Meus amados, a Bíblia fala que o povo de Deus é um povo bem-aventurado, é um povo feliz, felicíssimo, que significa bem-aventurado. E felicíssimo para o povo de Deus não está baseado nas circunstâncias. As circunstâncias são adversas. Pode estar tudo muito bem hoje, como pode não estar nada bem hoje. Hoje pode estar o sol brilhando, como pode estar em tempestade.
Mas a alegria, o que faz o povo de Deus ser feliz, é a presença do seu Deus. Nós sabemos que independente das circunstâncias, o Senhor está conosco. Por isso nós somos um povo bem-aventurado, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Esse é o povo feliz, independente se nós temos a luz da presença do Senhor, se nós temos a presença do Senhor conosco, nós somos um povo feliz. Por isso que o salmista começa: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O povo de Deus, ele canta para sempre as misericórdias do Senhor, proclama para sempre a todas as gerações a fidelidade do Senhor. O povo de Deus é um povo bem-aventurado por causa do seu Deus. É isso que a gente tem que entender, e por isso que nós estamos aqui nessa noite, para nós adorarmos esse Deus, para nós bendizermos este Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Quando nós olhamos para esse salmo deixa muito claro para nós que Deus é poderoso e que Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Nós temos um Deus que sustenta todas as coisas. Dele é o céu e dele é a terra. Versículo 11 diz isso: teus são os céus e tua a terra, o mundo e a sua plenitude tu o fundastes. Meus amados, esse é o nosso Deus. E apesar de toda a grandeza da criação de Deus, e apesar de toda a grandeza de Deus, Ele está conosco, apesar da nossa pequenez, e apesar da nossa falha, Ele está conosco. Por isso eu te convido nessa noite a adorar esse Deus com todo o teu coração, com os teus lábios, proclamar a sua grandeza, mas acima de tudo com o teu coração. Feche teus olhos nesse instante. Se você não fez isso antes de se achegar aqui, antes de começar o culto, faça isso agora. Coloque diante do Senhor o teu coração, confesse o teu pecado. Queremos estar com o coração limpo diante do Senhor, queremos estar com as mãos limpas para adorar o Senhor. Se você não fez isso, faça isso agora também. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque nós somos o teu povo. O Senhor é o nosso bom pastor, pertencemos ao teu aprisco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um pastor presente, é um pastor que pastoreia o teu povo, Pai, e nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos um povo bem-aventurado, porque nós temos o Senhor como nosso pastor, e o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão do nosso culto, o Senhor é a razão do nosso louvor e da nossa adoração, Pai. É o Senhor, Deus, e nós queremos cultuá-lo como povo do Senhor nessa noite, Pai, com todo o nosso coração, Pai, como o Senhor merece, Pai. Expressar para o Senhor toda a nossa devoção, todo o nosso amor, Pai, por Ti, Senhor, reconhecendo, Pai, que se não fosse o Senhor, nós nada seríamos, Pai, nem aqui estaríamos, Senhor. Mas, ó Deus, obrigado porque a Tua graça nos alcançou, e hoje nós entendemos o propósito da nossa existência, que é adorar o Senhor, que é glorificar o Teu nome, Senhor, que é gozar da Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és digno de todo louvor, Pai, e de toda adoração, Senhor. Inclina o nosso coração para Ti, Senhor. Inclina o nosso coração para Ti, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Te dar lugar.
nosso Deus como símbolo de adoração, porque Ele é digno de honra, digno de glória, de toda adoração. Que privilégio nós temos de poder cantar o nome dEle, poder adorar este nome que é poderoso, que é verdadeiro, que é infinito, que é eterno, o nosso Deus, amém? Ainda com alegria.
Não há nada melhor, teu perfume, que o teu amor. Não há nada
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Dizemos, teu reino é eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Misericórdia, justiça.
nossos corações. Feche seus olhos nessa hora, igreja. Ofereça esta oferta, Senhor. Oferta de louvor, oferta de adoração. Nós rendemos a Ti, Senhor. Entendemos e declaramos que o Senhor é soberano, o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, Pai. E a Tua igreja te adora, Deus, assim como essa canção declara. Tua igreja te adora, Teu povo te adora, Senhor. Receba os nossos corações, traga, Deus, a Tua verdade, a Tua palavra nos nossos corações nessa noite. Ó Deus, trabalhe em nós, Deus, através, Deus, da Tua palavra. Manifesta o Teu poder, ó Deus, em nós. É tudo que nós queremos, é tudo que nós queremos, é a Tua presença. Ó Deus, tudo que nós queremos, ó Deus, é a graça do Senhor sobre nós, Deus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. É muito bom louvar, adorar, exaltar e glorificar esse Deus que é eterno, que é soberano, que é grande e que reina de geração em geração, de fidelidade em fidelidade. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar um Deus como o nosso Deus. É muito bom, né? Adorar a Deus, é muito bom exaltar a Deus. Eu sinto muito a presença de Cristo através desses meninos aqui na frente. Que vocês continuem, que a vida de vocês continue exalando Cristo através da música, mas principalmente através da vida de vocês. E eu sinto muito a presença de Jesus na vida de vocês. E vocês continuem confiando nele, exaltando o nome dele, glorificando o nome dele, vivendo para ele, vivendo uma vida de santidade, para que Cristo continue usando a vida de vocês como instrumento nas mãos dele. Esse Deus é poderoso e Ele está presente aqui no nosso meio, amém? Deus é santo. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido de todos nós, e um texto que traz uma mensagem muito edificante aos nossos corações. Enquanto eu estava meditando, pensando nesse texto, preparando essa mensagem, refletindo nesse livro, e a minha oração sempre era: Deus, me dá uma fé como essa. Deus, me ajuda a ter uma fé como essa, uma fé desse homem chamado Abacuque. Que fé, irmãos, que fé. Que dependência de Deus. E Abacuque era um homem como eu, um homem como você, mas era um cara que amava a Deus, era um cara que dependia de Deus, que teve as suas crises com Deus. Se você começar do capítulo 1, você vai ver que Abacuque teve os seus questionamentos, teve os seus momentos onde ele não colocou Deus em queixa, mas onde, humanamente falando, ele não via as coisas acontecer e ele questionava Deus. Mas quando ele faz essa oração aqui no capítulo 3, ele quebra tudo e quebra todos. E ele coloca ali, reflete ali quem era Abacuque e aonde estava depositada toda a sua confiança, toda a sua esperança. E eu queria nessa noite falar um pouco sobre esperança em meio à adversidade. E a gente vive num momento onde nós precisamos de esperança, onde nós precisamos confiar, onde nós precisamos depender de Deus, onde nós precisamos ter fé. Talvez nós nunca precisamos ter tanta fé como nos dias de hoje. A igreja nunca precisou ter fé e ser um instrumento de esperança como nos dias de hoje. Nós nunca vivenciamos com tanta intensidade algo como nós estamos vivendo hoje. Algo que afetou o mundo inteiro, que afetou a realidade do mundo inteiro, que afetou o cotidiano do mundo inteiro, que afetou a rotina de todo mundo e com certeza afetou a fé de muita gente. A igreja nunca precisou ser tão presente como nos dias atuais.
A igreja nunca precisou demonstrar talvez tanta confiança como nos dias atuais, como nos dias de hoje. Eu queria te convidar a lermos esse texto da palavra de Deus, do versículo 17 até o versículo 19 do capítulo 3. A palavra de Deus diz: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos, e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar. Deus, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, tua palavra é santa e todo o poder está na tua palavra. Nós, no poder do teu Espírito, confiamos e dependemos da tua palavra. Que a tua palavra venha de encontro com os nossos corações, transformando a nossa vida, alimentando a nossa fé, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações. É a nossa oração, é o nosso clamor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Quando você começa o livro de Abacuque no capítulo 1, e você começa a ler o capítulo 1 de Abacuque, você pensa, não é o mesmo cara que escreveu o capítulo 3. Não é, não pode ser a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que escreveu esse texto. Ele começa no versículo 2, no capítulo 1, dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Esse é o mesmo cara que escreveu o capítulo 3. Ele começa a questionar e a reclamar com Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ver violência? Até quando eu vou ver injustiça? Até quando eu vou contemplar maldade? Até quando eu vou ver por todo lado tantas coisas ruins, tanta injustiça, tanta maldade? E às vezes a gente fica assim. Deus, até quando a gente vai ver tanta corrupção, tanta injustiça, a falta da verdade? Até quando a gente vai ver as pessoas colocando a confiança delas nos bens, nos materiais, na riqueza, e passando por cima de tudo e de todos para adquirir isso? Até quando? Onde está Deus diante de tanta adversidade, tanta dificuldade, tanta violência? Onde está Deus? Talvez esse fosse o questionamento de Abacuque. Deus, cadê o Senhor? Aonde está o Senhor? E às vezes a gente fica dessa forma, dessa mesma forma. Abacuque se queixa da violência perversa, daquilo que sai fora do controle dele. Havia iniquidade, havia opressão, as regras divinas estavam sendo quebradas, e aquilo incomodava o coração do profeta. E deve incomodar o nosso coração também, quando a gente vê injustiça, quando a gente vê maldade, quando a gente vê coisas erradas, o nosso coração tem que se quebrar também, a gente não pode se conformar. E eu tenho certeza que era isso que movia o coração do profeta. Até quando, Senhor? Até quando, Deus? Nós vamos ver coisas erradas, nós vamos ver violência, nós vamos contemplar a maldade. Mas o que me chama a atenção em Abacuque é que o mesmo cara que questionava, que reclamava, era um cara que também que se colocava à disposição de Deus e de prontidão para esperar a resposta de Deus, para esperar aquilo que Deus queria com aquela situação. No capítulo 2 você vai observar que ele se coloca como uma sentinela. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
Eu vou esperar o que Deus tem com tudo isso. Eu vou aguardar da parte de Deus o que Ele quer com toda essa situação. E eu faço da pergunta de Abacuque a minha, a sua pergunta nessa noite. O que Deus quer com toda essa situação que está ao nosso redor? O que Deus quer com toda essa situação? Que começou lá no dia... Eu estava comentando até com minha esposa no carro. Primeiro caso de Covid-19 aconteceu no dia 10 de janeiro de 2020, lá na China. Nós estamos hoje no dia 24 de maio. E o mundo inteiro foi assolado por esse vírus. O mundo inteiro foi, entre aspas, paralisado por esse vírus, foi afetado. Pessoas morreram, pessoas perderam seus familiares, o medo se instaurou, a desesperança se instaurou. E a pergunta é, o que Deus quer com tudo isso? A gente vê injustiça imperando, no nosso país principalmente. Quando você olha para o que está acontecendo no nosso país, a gente vê que não existe, as pessoas, os nossos governantes, em sua maioria, não se apegam à verdade, não se apegam às coisas que deveriam beneficiar a população, que deveriam beneficiar a população na sua totalidade. A gente vê os nossos governantes, em sua maioria, utilizando dessa situação para poder colocar dinheiro no bolso, para poder se beneficiar e não beneficiar a população, não beneficiar o povo. E às vezes a gente fica, Deus, até quando? E o que Deus quer com tudo isso? O que Deus quer com toda essa situação? É a pergunta que eu tenho me feito já há alguns dias e pensado e orado. E aí quando a gente chega no capítulo 3 e olha a experiência do profeta Abacuque, a gente faz uma pergunta: como que nós podemos ter esperança em tempos de adversidade? Nós temos que ser propagadores de esperança nesse tempo, amém? Amém? Você crê nisso? Nós não temos que propagar coisas ruins, nós não temos que propagar a maldade, a injustiça e nem defendê-las, mas nós temos que ser propagadores do quê? De esperança, de vida. Mas como que nós vamos ter esperança em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Porque é isso que Deus, Ele talvez queira trabalhar na nossa vida. Talvez seja isso que Deus esteja querendo trabalhar no coração da igreja, no coração do povo de Deus. Porque quando tudo está muito bem, a coisa está muito tranquila, a gente às vezes se acomoda. E talvez tudo isso que está acontecendo seja para Deus despertar o povo dele, para colocar a confiança dos seus escolhidos naquilo que realmente é, naquele que realmente nós temos que colocar a nossa confiança, que é em Deus, que é no Senhor, que é no Eterno, que é no Todo-Poderoso. E quando eu olho para esse texto do capítulo 3, para essa oração do profeta Abacuque, eu aprendo algumas coisas. Como ter esperança em tempos de adversidade. O que essa oração, ela me ensina? O que essa oração ensina para você? O que essa oração ensina para a igreja? Primeira coisa, confie de forma inabalável no Senhor. Confie de forma inabalável no seu Deus. O texto diz, embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram, os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. No Senhor da minha vida. O povo de Judá e o próprio profeta, eles dependiam da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros, as lavouras, os rebanhos, a maior parte do sustento do povo provinha da agricultura. E o profeta diz, Deus, pode não ter nada, pode não haver colheita, pode não haver agricultura, pode não ter nada, mas a nossa suficiência não está nessas coisas, está em Deus, está no nosso Redentor, está no nosso Salvador, que é o Senhor Jesus.
E a pergunta que eu faço para você: aonde está a sua confiança? Aonde você deposita a sua confiança? Onde eu deposito a minha confiança? E se nós perdermos tudo? E se você perder o seu emprego? E se você perder a sua família? E se você perder a sua empresa? Aonde está a sua confiança? Aonde está a minha confiança? Porque quando Abacuque faz essa oração, ele está falando: Deus, nós dependemos de tudo isso aqui. Nós dependemos da agricultura, nós dependemos do gado, nós dependemos de tudo isso aqui. Mas se isso aqui falhar, se isso aqui não produzir, se não vir para a nossa mesa, Deus, a nossa confiança está no Senhor. Está em Ti. E quando Abacuque faz essa oração, e a gente traz para os nossos tempos, ele dá um tapa na cara da nossa geração, porque nós talvez nunca vivemos numa geração tão consumista, uma geração que coloca a sua dependência de alegria e de ser algo, se ele tiver algo. Coloca a sua suficiência nos bens, e isso às vezes até no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Pessoas soberbas, arrogantes. Aonde você coloca a sua suficiência? Aonde você coloca a sua esperança, a sua confiança? Confiar quando tudo está bem é muito fácil. E confiar quando tudo está mal? E confiar quando falta a comida na mesa? E confiar quando o dinheiro falta? E confiar quando o desemprego bate a porta? Por isso que eu disse no início, eu oro para Deus e falo: Deus, me ajuda a ter uma fé como essa. Se eu perder tudo? Se eu perder o meu emprego? Se eu perder a minha família? Aonde está a minha confiança? Eu continuo sendo servo de Deus se eu perder tudo? Eu sei que se eu perguntar para a maioria, que a maioria não quer que isso aconteça. Ninguém quer perder o emprego. Ninguém quer perder a família. Ninguém quer perder a saúde. Ninguém quer perder a estabilidade financeira. Mas e se acontecer? O fato de nós sermos cristãos não nos isenta de passar por isso. Aonde está a nossa confiança? O profeta Abacuque, ele está falando em outras palavras: os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Pode faltar tudo, mas Deus jamais falha. Esse sentimento está no coração desse cara. Esse sentimento tem que estar no nosso coração, nesse momento que nós estamos vivendo, amém? Você crê nisso? Esse sentimento tem que estar no nosso coração. Pode faltar tudo, mas Deus jamais vai me desamparar. Deus jamais vai me abandonar. Eu vou continuar sendo cristão, mesmo que me falte tudo. Eu vou continuar amando a Deus, mesmo que me falte tudo. Esse sentimento tem que estar no nosso coração, irmãos. Esse sentimento tem que estar no coração da igreja, no coração do povo de Deus. E não somente está no nosso coração, mas nós temos que ser propagadores disso. Isso é ter fé. Isso é confiar. Abacuque, ele estava pronto a perder tudo, menos a sua confiança inabalável no Senhor. Deus, eu posso perder tudo, menos a minha confiança em Ti. É isso que ele está falando para nós, em outras palavras. O profeta, ele fala à nossa sociedade que coloca a sua confiança nessas coisas. Ele está dando, como eu disse, dando um tapa na cara da sociedade, dizendo: olha, a minha suficiência não vem dessas coisas, não vem dos meus bens, não vem das minhas posses, mas vem de Deus. Se Deus nos dá muito para viver, é porque Ele quer que a gente compartilhe.
E se Deus nos dá o suficiente para nós sobrevivermos, amém, glória a Deus por isso. Mas a nossa confiança não tem que estar nessas coisas. A nossa confiança e a nossa suficiência tem que estar no nosso Redentor. Se nós queremos ser propagadores de esperança, nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos entender isso. Eu preciso confiar em Deus de forma inabalável. Por que inabalável? Porque é confiar quando tudo está bem e confiar quando tudo está mal. Porque confiar quando tudo está bem é muito fácil. Agora, confiar quando tudo está mal é muito mais difícil. Mas é necessário. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com esse texto da palavra de Deus, com a vida de Abacuque, é que, primeiro, confie no Senhor de forma inabalável, para ter esperança em tempos de adversidade. Segundo, eu preciso me alegrar no Senhor a despeito das circunstâncias. Ter alegria em Deus a despeito da situação que nós vivemos, a despeito das adversidades, a despeito dos problemas. É isso que ele diz. Quando ele finaliza o versículo, ele diz: embora os rebanhos morram nos pastos, os currais estejam vazios, eu me alegrarei aonde? No Senhor. Ele se alegra pelos currais estar vazios? Não, com certeza não. Mas a alegria dele não está baseada naquilo, mas a alegria dele está no Senhor, que é o seu Redentor. A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. A sua alegria está não está na prosperidade, nem na ausência do sofrimento. A sua alegria está centrada em Deus, independente da situação. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Paulo, quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, é muito romântico a gente ler aquele texto, né? Quando a gente só lê o texto, sem pensar no contexto, e sem pensar onde Paulo estava quando ele escreveu aquele texto. Nossa, que lindo! Paulo pede para os filipenses se alegrar no Senhor. Ele fala que a alegria dele está no Senhor. E aí quando você pensa, onde que Paulo estava? Na casa dele, comendo picanha? Tomando banho de piscina? Num bom emprego? Com um bom salário? Não. Paulo estava preso. Numa prisão escura. Paulo, de uma forma, humanamente falando, injusta, porque ele foi preso por causa do Evangelho. Ele tinha todos os motivos para estar, Deus, da síndrome do coitadinho, né? Deus, por que isso? Deus, síndrome de Gabriela, ou por que eu estou aqui? Deus, questionando Deus, e ele está lá sendo um instrumento de esperança, de alegria, falando, vamos nos alegrar no Senhor, se alegre em Deus. E Abacuque aqui é a mesma situação, ele está falando, Deus, falta tudo, pode faltar tudo, mas a nossa alegria, a nossa suficiência está no nosso Deus. A verdadeira alegria existe mesmo quando há luto, perdas, doenças, desemprego, crises, dores, o sofrimento. A verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus, meus irmãos, só em Cristo, só na palavra de Deus. Nós não nos alegramos com as adversidades, mas podemos nos alegrar no Senhor no meio das adversidades. A gente se alegra com a situação que nós estamos vivendo? Não. Mas em meio a essa adversidade, nós podemos nos alegrar em Deus, no Senhor. Nós temos que ser propagadores de alegria e não de mais tristeza, e não de mais tragédias. Se alegrar em Deus é necessário para que a gente seja propagadores de esperança em meio às adversidades. Eu gosto muito de um texto que está lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, considerem isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto,
deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Essas situações adversas que nós vivemos, elas servem para quê? Para moldar o nosso próprio caráter, para moldar a nossa vida, para moldar o nosso coração, para nos preparar para outras situações que nós vamos viver na vida. Tende por alegria o passar por tribulação, porque se Deus permite, é porque Ele quer trabalhar a nossa vida. Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar o nosso coração, Ele quer moldar a gente. Então, se Deus está permitindo tudo isso, é porque Ele quer moldar a igreja dEle. É porque Ele quer moldar o povo dEle. Me atrevo a dizer que talvez esse seja o maior propósito de Deus com toda essa situação. Moldar o povo dEle. Moldar a igreja dele, moldar a mim, moldar a você. Então que a gente possa se alegrar diante dessa situação. E por último, para ter esperança em tempos de adversidades, faça do Senhor a sua fortaleza. Versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Para ter esperança em tempo de adversidade, eu preciso realmente fazer do Senhor a minha fortaleza, porque é Ele quem firma os meus pés diante de tudo isso. Nós não podemos colocar a nossa suficiência, como eu falei no início, nas coisas, nos bens da nossa família, no nosso status, na nossa condição social, mas em Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Quem é a sua fortaleza? Em quem você deposita todas as suas forças. Ninguém pode nos arrancar dos braços do Senhor, irmãos. Ninguém. Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. O profeta aqui, ele nos mostra que para aqueles que fazem do Senhor a sua fortaleza, ele encontrou a velocidade e firmeza. O Senhor não somente aprumou os seus joelhos, mas lhe deu a velocidade e a firmeza da corça, e o fez andar com segurança por sobre as montanhas. Quem vai fazer nos passar por toda essa situação? Quem vai fazer a gente passar por todas essas adversidades, ainda que elas piorem, e talvez ela piore? Quem vai fazer a gente passar por tudo isso? O Senhor, que é a nossa fortaleza, que é o nosso Redentor. Abacuque, ele fez uma viagem de temor à fé, de pronta alegria, do questionamento amargo à humildade e adoração, de aparente derrota ao cântico de vitória. Ele teve esperança em tempos de adversidade, porque fez do Senhor a sua fortaleza. Por que Abacuque consegue fazer isso? Porque a fortaleza dele é o Senhor, é o Deus eterno, é o Deus poderoso. A adversidade não pode nos paralisar, o problema não pode nos paralisar. A gente não pode se atemorizar. A gente tem que aprender com Abacuque que nós podemos ter esperança em tempos de adversidade. Nós podemos confiar em tempos de adversidade. Mas para isso, nós precisamos colocar o nosso Deus, o Senhor, como a nossa fortaleza. Eu gosto bastante do Salmo 46, no versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que ajuda, o qual se pode confiar no dia da
angústia. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É aquele em quem nós podemos confiar no tempo da angústia. Em quem nós colocamos a nossa suficiência? Quem é a nossa fortaleza? Só em Deus, queridos, nós podemos encontrar esperança para vencer os tempos de adversidade. Só em Cristo. Só no Senhor Jesus. Só na palavra de Deus. Quem é a sua fortaleza? Quem é a sua alegria? E em quem você tem colocado toda a sua confiança? Esse é o questionamento que eu tenho feito a mim mesmo. Mais uma vez, a minha oração é: Deus, me ajuda a ter fé como desse homem. Me ajuda a ter confiança desse homem. Me ajuda a me alegrar como esse homem se alegrou. Me ajuda a colocar o Senhor como a minha fortaleza, como esse homem colocou. Porque é disso que nós precisamos. Se nós queremos enfrentar, se nós queremos passar por esse tempo de adversidade e queremos ser propagadores de esperança, nós precisamos vivenciar isso. Porque na teoria é tudo muito bonito. Mas na prática a coisa, ela muda de figura. Para ter esperança em tempos de adversidade, você precisa confiar no Senhor de forma inabalável. Você precisa se alegrar no Senhor a despeito das circunstâncias. E você precisa colocar e fazer do Senhor a sua fortaleza. A minha oração é que isso seja uma verdade na nossa vida. Que isso seja uma verdade na vida da igreja. Na vida do povo de Deus. Porque eu tenho convicção no meu coração que talvez o propósito de Deus para tudo isso talvez seja firmar realmente a nossa confiança nele. Porque dizer que confia quando tudo está bem é muito fácil, e é fácil a gente enganar também. Mas quando tudo está mal, quando a situação às vezes está difícil, quando às vezes você olha ao redor o contexto e vê que as coisas não estão acontecendo, talvez Deus esteja querendo trazer a gente de volta para Ele, de verdade, de fato e de verdade. Eu queria deixar isso para a gente poder pensar e para a gente poder orar e pedir a fé desse homem, que era um homem como eu e você, que tinha as crises dele como eu e você tem, que teve os momentos de desvaneio, de questionar a Deus como às vezes nós temos. Mas que no final, ele mostra quem ele é realmente. Essa oração, Abacuque mostra aonde estava a suficiência dele. E quem era o Redentor dele. Quem era o Salvador dele. Eu queria te convidar a orar, você que está em casa também, que está nos vendo, a fechar os seus olhos e a orar. Essa música que nós cantamos, por último, ela diz muito sobre isso. O reino de Deus é eterno, irmãos. É eterno. Isso que nós estamos passando agora, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que iria acontecer. E Ele tem o controle de tudo. Nada está fora do controle de Deus. Por mais que esteja virado uma bagunça danada, por mais que a gente veja violência e veja tantas coisas erradas, nada foge do controle do nosso Deus. E talvez seja isso que Deus esteja querendo que a gente declare e que a gente viva na nossa vida. Diante de tudo que está acontecendo, Deus ainda está no trono, Deus ainda está no controle, Deus ainda governa o mundo, a nossa vida e a vida da igreja com mão diante do nosso Deus. Se dobre a Ele nessa hora, se coloque diante dEle nessa hora. E sobre tudo e sobre todos. E eu queria te convidar a fazer da minha oração a sua oração nessa noite. Deus, me ajuda a ter fé como esse homem teve. Me ajuda a ter confiança como esse homem teve.
Me ajuda a colocar o Senhor como a fortaleza realmente da minha vida, a despeito das circunstâncias que estejam acontecendo ou que venham a acontecer. Porque ele cita um contexto e uma realidade que ainda não tinha acontecido, que poderia acontecer. Ele diz: se isso acontecer, a minha esperança ainda vai continuar sendo o Senhor. Ainda que a situação que nós estamos vivendo piore, que a nossa esperança e a nossa confiança ainda seja o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que reina sobre tudo e sobre todos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Tu és o Senhor, Senhor se abalam, os manos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Quando você olha para o capítulo 3, parece que é outra pessoa que está falando, não é o que começou. Sabe por que parece que é outra pessoa? Porque no capítulo 2, Abacuque foi estar com o Senhor. Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. E não tem jeito de nós estarmos com o Senhor e sairmos do mesmo jeito que nós entramos. Não tem jeito, quando o Senhor fala realmente conosco. Abacuque estava olhando para a circunstância, para a corrupção, para a violência, para a miséria que aquele povo estava vivendo naquele instante, questionando tudo aquilo. Mas ele foi buscar resposta em Deus, e ele ouviu a palavra de Deus, e Deus lembrou ele. E eu quero lembrar você aqui nessa noite, você que está vivendo aí na sua casa, você que está me ouvindo. Deus lembrou Abacuque que o povo de Deus não olha para as circunstâncias, mas o povo de Deus olha para o seu Deus. Por isso que o justo viverá pela fé. E aí Abacuque vai escrever essa beleza que foi lida aqui hoje, que independente de, a alegria está em Deus, a confiança está em Deus, o nosso refúgio está em Deus, como foi muito bem pregado aqui nessa noite. Então faça dessa mensagem uma verdade para a sua vida, nesses momentos tão turbulentos que estamos vivendo, bem semelhante à época de Abacuque. Mas o Deus de Abacuque é o nosso Deus, o Deus que falou para Abacuque se alegrar nele. Ele fala para nós hoje: vamos nos alegrar nele, vamos confiar nele, e vamos tê-lo como a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é poderosa. Obrigado pela tua palavra que é rica. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem pregada nessa noite. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor. Tudo que o Senhor comunicou, Senhor Deus, aos nossos corações através da vida do teu servo, Pai. Te louvamos por isso, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, com esta fé que este homem demonstra ali no capítulo 3, Senhor. Esta fé, Senhor Deus,
fruto de estar com o Senhor, fruto de buscar o Senhor, fruto de ouvir a voz do Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor possa ter falado aos nossos corações, aos corações dos meus irmãos, Pai, porque isso nos encoraja, isso nos fortalece, Senhor. Isso, Pai, leva os nossos olhos a olhar para o lugar certo e para a pessoa certa, Pai. Obrigado, Senhor, porque em todo instante o Senhor se revela como a nossa alegria, em todo instante o Senhor se revela, Pai, como a nossa fortaleza, aquele que cuida do seu povo, Pai. Em todo instante, Pai, o Senhor nos chama como povo do Senhor a confiar em Ti e a não a confiar as coisas dessa terra, Pai, mas a nossa confiança ser depositado somente em Ti, Pai. Ó Deus, que nós possamos viver assim, Senhor. Isso traz descanso para a alma, Senhor. Isso traz refrigério, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos fortalece nos momentos, Senhor, de crise. A Tua palavra continua nos fortalecendo, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos corações, que o Senhor fortaleça a nossa fé, Pai, que nós venhamos depositar mesmo a confiança no Senhor, e que a nossa alegria seja de fato o Senhor, Pai. Que nós venhamos correr para os Teus braços, Senhor, entender que é nele que nós estamos seguros, Pai. Que seja assim, Senhor, na vida do Teu povo, Pai. Que seja assim na vida da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, abençoe-nos, Senhor, durante toda a nossa semana. Cuida de nós, Senhor. Direciona, Senhor, nos nossos passos, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Abençoe os lares, as famílias, com aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Senhor, que é a presença do Senhor. Que ela seja transbordante nos lares, na nossa casa, na nossa vida, Pai, durante toda essa semana, Senhor. Eu oro por isso, Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estaremos eternamente nos céus com Ele. Amém e amém. Jesus te abençoe. Uma boa semana para você, cheio da presença do Senhor, porque é tudo que nós precisamos. Nós precisamos é de Deus, é da presença dEle, e a presença dEle é suficiente para nós que somos o seu povo. Amém? Deus te abençoe. Boa semana.